E eu gostaria de dar continuidade nesta direção, porque Davi nos traz exemplos impressionantes de liderança, de adoração, de fidelidade, enfim. Davi nos é um exemplo muito interessante a ser mapeado, a ser modelado, como a gente costuma dizer. Então eu gostaria de dar continuidade falando acerca deste homem de honra chamado Davi. Amém? Então, Bíblia, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca em um carro novo e levaram para a casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante do carro, e Davi e toda a casa de Israel festejava perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando lemos um texto como este, nós percebemos que dentro do contexto desse texto estava a vontade de Davi de trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Mas para nós chegarmos até aqui, nós precisamos compreender por que é que a arca estava fora. Deus havia dado a Israel um rei, porque Israel estava virando as costas para Deus, porque o governo de Israel era um governo teocrático. Era Deus quem resolvia todas as causas, era Deus que era o rei sobre Israel. E ele falava através dos profetas e através dos sacerdotes. E o povo de Israel achou pouco, achou isso que não era igual às outras nações, e pediram um rei, e o profeta Samuel avisou ao povo que eles estavam negando o Senhor, que eles estavam escolhendo algo que não fazia nenhum sentido. E aí ele descreveu com muita clareza qual seria as circunstâncias de ter um rei segundo as outras nações. E ele ficou irado e foi falar com o Senhor
mostrar a sua indignação, e o Senhor disse: calma, calma, calma aí, Samuel, fica tranquilo, relaxa aí. Relaxa. Eles não estão negando você. Eles estão negando a mim. Então, relaxa que isso é comigo. Essa causa é minha, não é sua. Então, relaxa o coração aí, deixa que eu resolvo. Eu vou dar a eles o que eles querem. Eles não querem um rei? Eu vou dar a eles o que eles querem. Mas deixa eu descrever quais são as características desse rei. Então, Deus trouxe as características para que o profeta dissesse ao povo, e ali houve a escolha de Saul, que por um bom período governou corretamente, segundo a palavra do Senhor, segundo a ordenança de Deus, mas que chegou a um ponto em que ele achou que aquilo que Deus havia indicado não era o viável, não era o melhor, não era o que deveria ser feito. E foi justamente aí onde o reinado de Davi caiu, que foi na desobediência, quando ele saiu à peleja. Deus disse: destrua tudo, boi, menino, mulher, tudo, porque ele sabia que aquele povo, que as coisas daquele povo iam trazer corrupção para o povo de Israel. Então era muito melhor que tudo fosse anulado, aniquilado, exterminado, para que Israel pudesse continuar com a presença de Deus e uma vida de retidão. Mas Saul passou por cima da ordem de Deus e fez diferente. Fez segundo os seus próprios olhos. E aí foi justamente o que fez com que ele perdesse a presença de Deus em relação ao seu reinado. Ele não perdeu o reinado imediatamente, mas ele perdeu a presença, e a presença de Deus não estando no reinado de Saul trouxe várias derrotas, e uma dessas derrotas foi justamente a que fez com que Israel perdesse a arca do Senhor e ela fosse levada para a terra dos filisteus. E aí tem um ponto muito interessante a se preocupar nesse contexto. Porque imagine que os filisteus não conheciam nada acerca de Deus, não sabiam nada acerca do envolvimento de Deus com o seu povo por meio desta arca da aliança. E aí o povo filisteu pega essa arca da aliança e coloca no templo de Dagon, para que ali simbolizasse que Dagon, que era o deus dos filisteus, simbolizasse ser maior do que o Deus de Israel, porque eles haviam vencido. Mas desde que a vitória dos filisteus nada mais foi do que a permissão de Deus em trazer o chicote para o lombo do povo de Israel, porque eles estavam em desobediência. E colocaram ali no templo de Dagon. E o que aconteceu foi que, durante a noite, a estátua de Dagon foi ao chão. E no dia seguinte, os filisteus foram lá e se preocuparam e colocaram de volta. E isso aconteceu por diversos dias, até que a estátua de fato foi quebrada ao cair. E aí, por conta disso, eles decidiram tirar de lá, porque perceberam que algo estava acontecendo por conta da presença da arca e também por conta da úlcera que o Senhor havia colocado em todo o povo filisteu, por estarem querendo denegrir a imagem do Deus Altíssimo, achando que porque tinham vencido uma guerra, podiam subjugar o Deus de Israel. E aí tiraram dali, levaram para outro lugar, e neste outro lugar acontece a mesma coisa, e eles tiram e vão para outro lugar, e todo esse período de tempo, Israel estava sem um rei segundo a vontade do Senhor. E este era o ambiente que fazia com que Israel tivesse perdido a presença, e Israel tivesse perdido também a arca da presença,
que era a Arca da Aliança. Mas ao Davi assumir o trono, a primeira coisa que Davi se preocupa é em saber onde está a Arca do Senhor, porque aquilo ali fazia parte da vida de Davi. Ele sabia o quanto simbolizava para Israel e o quanto era importante para Israel a presença de Deus. E Davi é justamente o homem que se preocupa em trazer a presença de Deus para volta, para retorno ao povo de Israel. Davi não apenas assume o trono, mas ele assume o trono querendo restituir toda o envolvimento de Deus para com o seu povo. E é justamente o que Davi é motivado a fazer, é buscar a arca do Senhor. E aí, nesse capítulo que acabamos de ler, que é no capítulo 6, é justamente quando eles decidem ir buscar a arca do Senhor. E ao buscar a arca do Senhor, eles preparam um carro novo e eles vão alegremente buscar. E aí eles preparam tudo. E ao preparar tudo, eles começam a dançar, eles começam a festejar, eles começam a se alegrar. E aí vem trazendo a arca do Senhor no caminho. E é justamente aí onde nós começamos a perceber que o tratamento que Deus dá ao seu povo é totalmente diferente ao tratamento que Deus dá aos ímpios, àqueles que não o conhecem. Em nenhum momento você vai perceber ou vai ver Deus tomando uma posição tão drástica em relação àqueles que não o conhecem. Os filisteus mexeram a arca para lá e para cá, levaram para um lado e para o outro, tiveram suas consequências, sim, que foi a questão da estátua do deus Dagon e também as úlceras e os problemas que tiveram ali, mas nada semelhante ao que Deus havia feito com o povo de Israel. Nada semelhante. Porque Davi vai e pede ao povo que coloque a arca e tudo isso tinha todo um princípio de se colocar ali à tona. Era onde iria carregar, quem iria conduzir, como teria que conduzir, quais eram as preocupações para conduzir. Todos esses cuidados precisavam serem vistos e lembrados. Porque com Israel o negócio era diferente. Israel é o povo escolhido. E por este motivo nós percebemos que ao levar a arca do Senhor em um carro novo, eles dançam, eles se alegram, mas quando um boi tropeça e a arca parece que vai cair, Uzá inventa de colocar a mão. Vê que coisa interessante. Ele estendeu a mão só para não deixar a arca do Senhor cair. Mas imediatamente o Senhor fulmina a vida de Uzá. E o temor caiu de uma forma muito abrupta, muito voraz ali no meio de todo o povo, porque eles viram diante dos olhos de cada um deles o que o Senhor havia feito com Uzá, que havia apenas tocado na arca de Deus. E aí, o que você percebe é que o temor veio sobre Davi. E Davi era o grande líder que estava conduzindo todo esse aparato de trazer a arca do Senhor de volta. E ele não só temeu, como ele se contristou.
Até porque uma das características que eu percebi em Davi, em toda a trajetória de sua vida, é que ele era um homem extremamente preocupado com aqueles que estavam com ele. Ele era um líder extremamente solícito com relação aos seus liderados. Davi, em diversas vezes, rasga suas vestes, chora, jejua por pessoas que estavam ao seu redor, por pessoas que haviam morrido ali na sua jornada e que faziam parte do seu exército, que faziam parte do seu meio de amizade. E não foi diferente o que aconteceu com Uzá. A palavra do Senhor diz, e Davi contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá. Mas além de se contristar, Davi temeu e questionou: como virá a mim a arca do Senhor? E é justamente aí onde está uma palavra extremamente chave de Davi nesse exato momento. Vir a mim. Não era o que Deus queria naquele exato momento vir a Davi. E acredito que aquela situação em si faz com que a reflexão, não apenas de Davi, mas de todo o povo de Israel, fosse voltada para o Senhor, porque a presença do Senhor não deveria vir a Davi, mas deveria vir para todo Israel. É tanto que, após esse momento aí, que Davi deixa a arca do Senhor ali na casa de Obed-Edom, o Senhor abençoa sobremaneira a casa daquele homem e toda a sua família, ao ponto da notícia chegar em Jerusalém aos ouvidos de Davi, dizendo: olha, Deus abençoou de uma maneira extraordinária a casa de Obed-Edom. Tamanha era a bênção na casa de Obed-Edom, que as notícias chegaram em Jerusalém, na cidade de Davi, o grande Deus, o grande rei. E esse ensinamento, ele nos traz justamente algo muito interessante com relação a Davi como um governante, que era um governante que estava preocupado em trazer a presença de Deus, mas que a princípio não teve todo o cuidado de se preocupar em trazer a presença de Deus não para ele, mas para todo o povo. E também nós percebemos que Davi era um homem extremamente preocupado com aqueles que estavam com ele, que se alegrava com os que estavam com ele, que chorava com os que estavam com ele, que se entristecia quando perdia cada um deles, e que sabia o seu momento. Davi poderia muito bem ter dado continuidade a esse momento e ter levado, mesmo assim, a arca do Senhor para Jerusalém. Mas ele preferiu deixar a arca ali na casa de Obed-Edom e voltar para Jerusalém, quem sabe para refletir qual era de fato a vontade de Deus. E por este motivo Davi deixa a arca da aliança ali. Mas ele não deixa ali para sempre, ele deixa ali por um período. Quem sabe nesse momento em que a arca do Senhor está ali justamente abençoando a casa de Obed-Edom, é justamente para que o Senhor mostrasse a Davi que a arca não importava ser trazida para Jerusalém por causa de Davi,
mas sim por causa de todo o povo de Israel. É tanto que quando Davi vai buscar novamente essa arca, ele já vai de um jeito totalmente diferente. Os seus cuidados, as suas preocupações são totalmente diferentes. A participação do povo é totalmente diferente nessa segunda busca pela arca do Senhor. Mas que no coração de Davi, na vontade de Davi, estava em trazer de fato a presença de Deus para Jerusalém. E aí, quem sabe, se na primeira vez era uma linha de raciocínio pensando única e exclusivamente nele, talvez isso tenha dado errado. Mas que aquele acontecimento fez justamente com que ele refletisse e pudesse de fato alinhar as suas ideias, alinhar a sua linha de raciocínio para que entendesse claramente o que o Senhor queria. E essa sensibilidade de Davi, a voz de Deus, a vontade de Deus, é que é impressionante, porque você percebe que Davi foi um homem que foi extremamente abençoado, mas que passou diversos problemas, diversas aflições, diversas perseguições em sua vida. Ele poderia muito bem ter abandonado Deus, poderia ter traçado outro caminho, poderia ter feito uma série de coisas que nós poderíamos aqui estar imaginando, mas Davi se manteve alinhado ao propósito. Davi esteve sempre preocupado em fazer a vontade de Deus. Em todas as guerras que Davi entrou, Davi consultou a Deus. Davi estava sempre preocupado em saber se era da vontade de Deus que aquilo estivesse acontecendo ou não, que a vitória que Davi estava buscando fosse ser buscada ou não. Davi sempre se preocupou em estar literalmente alinhado em Deus. E é justamente essa a grande lição que Davi nos traz hoje. É que possamos estar totalmente alinhados, ou muitas vezes buscando em nossas ações, buscando em nossas atitudes, buscando em nossas escolhas estar alinhado em Deus. Estar alinhado em Deus. Essa é uma lição que Davi nos deixa para que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia e que venhamos a aplicar isso em tudo que vamos fazer. Que estejamos 100% alinhados em Deus. Que o meu trabalho seja alinhado em Deus, que o meu relacionamento seja alinhado em Deus, que a minha liderança seja alinhada em Deus, que a minha adoração seja alinhada em Deus, que tudo o que eu faça seja alinhada em Deus. Para que possamos ter a bênção do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, que possamos estar sempre alinhados em Deus. Porque o alinhamento em Deus faz com que nós tenhamos o reflexo que teve a casa de Obed-Edom. Que a bênção que repousou naquele período sobre a casa de Obed-Edom foi tão grande que se tornou notória, que se tornou notícia nacional. A presença de Deus estava na casa de Obed-Edom e por isso a casa de Obed-Edom foi extremamente abençoada. A bênção era tão grande que chamou a atenção de todo o povo de Israel, até o rei ficar sabendo. Que o nosso alinhamento com a vontade de Deus seja como a presença da arca
na casa de Obed-edom. Porque se nós nos alinhamos em Deus, a presença do Senhor estará em nossas vidas e Ele nos fará prosperar em todas as coisas. Porque Deus é um Deus de prosperidade. E Ele trará para nossa casa, para as nossas vidas, a melhor prosperidade que possa existir, que é a prosperidade plena. Mas, pastor, o que é a prosperidade plena? É simples. É prosperidade financeira, é prosperidade emocional, é prosperidade familiar, é prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Porque não adianta ser próspero nas riquezas e não ter paz espiritual. Não adianta ser rico e não ter a presença de Deus. Não adianta também ter a presença de Deus e ser um pobre miserável. Porque que influência tem? E muitas vezes, muitas pessoas não entendem porque Deus os enriquece. E aí, quem sabe, Deus está me trazendo a falar agora a ricos, a muito ricos. Lembre-se, se Deus te abençoou sobremaneira, se há abundância em tua casa, Ele só te deu um alto-falante maior. Só um alto-falante maior. Para você honrar, bendizer e exaltar o nome dEle. E para que você se alinhe literalmente à vontade dEle. E possa usar todo esse poder que Deus te deu. E aí, quando eu digo poder, é poder de ação. Porque se você tem dinheiro, você tem muito mais poder de ação. Você possa usar esse teu poder de ação para honrar o nome do Senhor. Mas, pastor, eu não sei como fazê-lo. Faça como Davi. Consulte ao Senhor. Deixe que Ele te diga o que é que Ele quer que você faça. Mas pare para ouvir. Porque se você não parar para ouvir, você não vai saber nunca. E eu sempre digo, pastor, mas como é que eu vou ouvir Deus falar? É simples, muito simples. Muito simples. Dobra o teu joelho, no pé da tua cama, passa um momento ali, em oração, mas lembre-se disso que Deus está me trazendo a falar nesse exato momento. Oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. E aí talvez você apresente a Deus o que você pensa, o que você acha, as suas dúvidas e tudo mais, mas que você possa passar um período em silêncio e dizer, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Você não precisa de profeta, você não precisa de pastor, você não precisa de nada. O que você precisa é ouvir Deus falar literalmente com você. Dobre seu joelho, fale com Deus, mas pare para ouvir. Quando na oração você parou para ouvir? Mas pastor, eu não sei. Ele vai te falar. Basta só você parar para ouvir. E não pense que é feito WhatsApp. Manda mensagem, o outro manda imediatamente. Não é assim. Eu já tive respostas de Deus que eu dobrei o meu joelho. E em poucas horas eu ouvi Deus falar comigo e me dar respostas claríssimas. Mas também já tive respostas de Deus que passaram 3 meses para poderem vir ao meu conhecimento. Então lembre-se, as respostas urgentes Deus traz imediatamente. Mas as que não são urgentes, continua clamando e pedindo a Ele, que Ele vai falar com você. Mas nunca esqueça, Deus nos traz
hoje, através desta mensagem, lições do rei Davi, que era um rei alinhado com a vontade de Deus, para que nós aprendamos com ele, estejamos alinhados em tudo que formos fazer em nossas vidas, que nós estejamos alinhados em Deus, alinhados em Deus, para que a presença dele esteja sobre nossas vidas e que possamos desfrutar, assim como Obed-Edom, que a arca do Senhor estava lá em sua casa e que foi abençoado sobremaneira, que tornou-se notório, que tornou-se notícia nacional. Que a presença de Deus possa estar em sua vida, em sua casa, em sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero encerrar com uma canção. Desejo paz a você. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a sua vida e lembre-se, alinhe-se na vontade de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus.